O assunto que nós vamos começar hoje é sobre o estresse e as alterações hormonais causadas pelo estresse, a bagunça que ele faz do ponto de vista químico e hormonal dentro do nosso corpo. Em uma situação de estresse, o que ocorre dentro do nosso corpo? A glândula adrenal, ela produz vários hormônios, dentre eles adrenalina e cortisol, que são conhecidos no meio médico como os hormônios de luta e fuga. Eles preparam o nosso corpo para lutar ou para fugir. São hormônios importantes que, caso não existissem, nós não ficaríamos vivos um dia em cima da Terra, que nós ficaríamos numa situação de perigo sem esboçar nenhuma reação. Então, vamos simular uma situação onde você está andando numa praia e de repente está ocorrendo um arrastão nessa praia. O que ocorre dentro do seu corpo em questão de segundos? A adrenal, ela libera adrenalina e cortisol. A adrenalina, ela vai aumentar sua frequência respiratória e sua frequência cardíaca. Para quê? Para que seu músculo receba mais oxigênio e receba mais sangue, porque seu músculo vai precisar de mais oxigênio e mais sangue para esboçar uma reação. E o aumento da produção de cortisol ocorre para levar para a musculatura, ele entope a corrente sanguínea de glicose, de açúcar, para levar para a musculatura mais uma fonte de energia, porque essa musculatura vai ser solicitada. E nessa já começa a interferir com outro hormônio que nós vamos falar no próximo vídeo, que é a insulina. O que mais que ocorre dentro do nosso corpo? O corpo ele aumenta a produção de plaquetas, que é responsável pela coagulação, porque caso o nosso corpo seja agredido, as plaquetas já estão de prontidão para formar coágulos e vai tentar, dentro do possível, impedir que a gente sangre até perder a nossa vida. O corpo aumenta a produção do hormônio antidiurético, para você começar a reter todo o líquido do corpo, porque o cérebro não sabe se eu vou precisar lutar ou correr por 10 minutos, 1 hora, 2 horas, então ele retém todo o líquido do corpo para ser utilizado pelo próprio corpo. E ele redireciona toda a corrente sanguínea. Então o sangue que ia para a pele vai para as pernas, o sangue que ia para o estômago vai para as pernas, o sangue que ia para a tireoide vai para as pernas, o sangue que ia para a orelha vai para as pernas, porque não faz sentido para o cérebro mandar sangue para a orelha se eu estou para ser agredido, O cérebro não interpreta dessa forma. E nessa bagunça toda hormonal que vai ocorrendo dentro do nosso corpo, existe uma participação do magnésio. O estresse ele rouba magnésio da corrente sanguínea. O magnésio, que também nós vamos falar futuramente, ele é responsável por 300 reações dentro do nosso corpo. Então, na situação de estresse, há um sequestro, o magnésio ele é utilizado. Então, há uma queda de magnésio na corrente sanguínea. Essa queda vai fazer com que ocorram algumas alterações imediatas no corpo. Por exemplo, tem pessoas que estão numa situação de estresse, a vista começa a dar uns pulinhos, parece que está piscando para todo mundo. Tem pessoas que numa situação de estresse começam a ter dores no corpo, câimbras, tudo gerado pela queda de magnésio. Mudança de humor, a pessoa muda completamente o humor. Então, essa alteração ocorre em questão de segundos. Por isso que quando você toma um susto, a pele fica branca, o sangue que é para a pele vai para as pernas. Uma criança, um adolescente que vai prestar um exame de vestibular, está numa situação de estresse, aí ele chega para o pai ou para a mãe e fala: "Ih, pai, deu branco", porque o sangue que ia para o cérebro foi redirecionado para as pernas. Aí eu passei por essa situação de estresse, tudo isso se normaliza em segundos. Então toda essa bagunça hormonal ocorre em segundos. Por que a maioria dos médicos hoje, já está em tudo quanto é documentação científica, estão alegando que o estresse mata? Deus, quando fez o corpo do ser humano, ele fez o corpo para aguentar alterações agudas, não crônicas. Nosso corpo foi preparado para situações de estresse agudas,
uma aqui, outra acolá, eventual. Mas hoje o ser humano está preocupado com doença na família, com situação financeira, com perda de emprego, com a situação política do país. Então imagina você todo santo dia aumentando a produção de adrenalina, de cortisol, aumentando sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, encharcando sua corrente sanguínea de açúcar. Por isso que a pessoa em situações de estresse começa a engordar, porque ela entope a corrente sanguínea de açúcar, começa a produzir um hormônio chamado insulina, que é um hormônio lipogênico, ele produz gordura, e nós vamos conversar sobre isso depois. O corpo ele foi preparado para situações de estresse eventuais. Então o que acontece? O brasileiro ele vai acabar morrendo por overdose hormonal. Overdose hormonal. Então nós temos que criar alguns mecanismos para diminuir o nosso estresse. Teve um dia que eu assisti um filme, eu gosto muito de um ator americano chamado Tom Hanks. Ele fez um filme onde ele interpretou um comandante da aeronáutica, onde ele conseguiu pousar um avião no rio Hudson e salvou mais de 150 pessoas que estavam a bordo. Veja bem o comportamento desse piloto, que é o comandante Sully. Falhou um motor, falhou outro motor, começou a dar tudo errado, mas com tudo dando errado ao redor dele, ele conseguiu manter a calma. Então nós temos que passar por essa vida adotando um comportamento igual a desse comandante da aeronáutica. Com tudo dando errado ao nosso redor, nós temos que aprender a manter a calma, porque senão nós vamos morrer. E criar mecanismos que nos distraiam. Por exemplo, uns preferem caminhar, outros preferem fazer natação, outros preferem andar de bicicleta. Então nós vamos criar mecanismos para tentar diminuir o estresse, porque senão o corpo não vai aguentar esta situação por muito tempo.